Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e agora vamos para o quadro Jurisprudência. A jurisprudência que trago hoje é uma decisão do TST, que disse que o artigo 940 do Código Civil não se aplica nas relações de emprego, ou seja, não se aplica na Justiça do Trabalho. Entendeu o TST que essas dívidas que já foram pagas e se forem cobradas indevidamente na Justiça do Trabalho, que aplique o juiz a penalidade de litigância por má-fé e não a multa do artigo 940. A Justiça Comum pode cobrar, os juizados especiais podem cobrar. Agora, o TST entendeu que na Justiça do Trabalho essa cobrança não é aplicável. Tá bom, então? E o livro que eu indico hoje é este aqui, a Emenda Constitucional número 45 de 2004, uma visão crítica pelos advogados trabalhistas. A autora é Benizete Ramos de Menezes, uma advogada trabalhista do Rio Grande do Sul, que trabalha bastante com acidente de trabalho, doenças profissionais e muitas das coisas que a Emenda Constitucional 45 trouxe para a Justiça do Trabalho. Agora, voltando para a nossa entrevista, senadora, falando um pouco de região metropolitana de Manaus, quais são as propostas que a senhora vai levar para o Senado quanto à nossa região metropolitana? Olha, primeiro destacar a importância da criação da região metropolitana, porque a legislação brasileira e o governo federal, muitas ações são dirigidas apenas para as regiões metropolitanas. Então, Manaus, apesar de ser a 7ª maior cidade do Brasil, mas ela não compunha uma região metropolitana. Então, a gente perdia muitos programas, como Minha Casa Minha Vida, uma série de programas importantes do governo federal para atender às necessidades do povo, a gente perdia. Então, de uma forma acertada, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, aprovou a região metropolitana. E a gente pensa que ela deva servir como um instrumento de desenvolvimento integrado e de você diminuir a pressão que Manaus tem hoje. Por exemplo, nós temos problemas de todas as ordens. Nós temos problema de energia, nós temos problemas de sistema viário, problemas no setor industrial, na Zona Franca, falta de terrenos. Então, uma das propostas que a gente tem, além dessa integração, e a ponte vai nos ajudar muito porque ela ligará de uma forma mais fácil Manaus com 3 outras cidades, que é Iranduba, Manacapuru e a cidade de Novo Airão, não é? Então, além dessa integridade, dessa proximidade maior que a ponte vai nos dar, porque às vezes demora muito mais a travessia de balsa do que a viagem na estrada propriamente dita. Vai permitir com que Iranduba, diferente de Manaus, seja uma cidade que possa crescer de forma planejada. Falando um pouquinho do programa, o que a gente mais, quem advoga, que é o meu caso, e advogo mesmo, todo dia estou lá na Justiça do Trabalho, houve muito a situação do D40 que o Brasil aumenta. Então, a redução da carga horária de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Como é que está essa regulamentação? E como é que a senhora vai trabalhar em cima? Vai tentar dar 40 ou vai tentar manter as 44? Não, vamos lá, mas deixa eu só concluir em relação à região metropolitana, Rodrigo, para dizer que uma das propostas que foi muito forte, presente, viva da nossa campanha, é garantir a expansão da Zona Franca para a região metropolitana. Porque eu dizia, até terreno falta para a instalação de fábricas, terreno, né? Galpão, falta tudo, falta espaço na cidade de Manaus, não é? E a gente tem que preservar a nossa cidade. Nós estamos no coração da floresta amazônica, então as áreas verdes elas são muito importantes e quando começa a faltar espaço, as áreas verdes começam a sumir também. Então a gente vai ter a possibilidade de, no município vizinho, que você chega através de uma ponte, somente promover um desenvolvimento planejado. Aí vem a importância da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, de garantir o cumprimento do plano diretor daquele município, né? E sobre a jornada de trabalho, que eu acho que isso é muito importante, e desde o dia que saiu o resultado da eleição, que eu fui eleita senadora pelo Amazonas, muitos órgãos de imprensa me ligavam e perguntavam qual é a sua prioridade, senadora, o que a senhora vai levar para o Senado? Eu digo o seguinte, primeiro, eu vou levar de forma muito forte e presente a defesa do meu estado e da minha região, muito forte,
nós temos um modelo de desenvolvimento que é um modelo atrelado ao governo federal, que é a Zona Franca de Manaus, não é? Então, eu vou defender muito isso. Em segundo lugar, nós temos uma grande bandeira, que não é uma bandeira só da senadora Vanessa, mas é uma bandeira de toda a bancada do meu partido, que é uma bancada que, no geral, composta, no geral, por militantes dos movimentos sociais. Então, a gente entende que uma das propostas mais urgentes, mais importantes, é exatamente a redução da jornada de trabalho sem a redução de salário. Isso é muito importante. Aí tem muita gente que diz, mas a redução da jornada de trabalho não vai tornar os produtos brasileiros menos competitivos, ou seja, mais caros? A gente pensa que não. Em 1988, quando da Assembleia Nacional Constituinte, ano antes, e 88, com a promulgação da Constituição, a gente conseguiu uma redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. E a gente não viu aquela onda de desemprego. E nós não vimos também a onda de falências que diziam que ia acontecer. Pelo contrário, muita coisa mudou. E com o avanço da tecnologia, há um avanço também e uma mudança profunda do processo produtivo, da organização do processo produtivo. Eu me lembro, você é mais jovem do que eu, não lembra tanto, mas há 30 anos a gente já ia muito na porta de fábrica, muito, para distribuir panfletos, conversar com os operários. Eu me lembro naquela época que a CCE era uma das maiores fábricas que tinha, saíam 10 mil operários dali. Hoje em dia, nós temos uma CCE que produz muito mais do que produzia naquela época com 1/5 do número de trabalhadores que tinha. Por quê? Porque se você precisava de 10 trabalhadores para produzir, digamos, 100 aparelhos de televisão em um dia, hoje com automação, então você precisa de um número bem menor de trabalhadores. Então, com o avanço tecnológico, tem que vir a adaptação também da legislação trabalhista. E se você diminui a jornada, você vai aumentar o número de vagas no mercado de trabalho, você vai permitir uma maior qualificação do trabalhador, porque não é só para ele ficar em casa. O trabalhador, ele tem um desejo muito grande de se preparar, ele tem um desejo muito grande de se qualificar, mas às vezes a jornada de trabalho não permite, porque nós não estamos falando só de uma jornada de 44, nós estamos falando de uma jornada que, no geral, ela exige um extra todos os dias, com o horário extra de trabalho, com as horas extras que são dadas pelos trabalhadores, apesar da lei também limitar a hora extra, não é? Então, eu tenho convicção, certeza absoluta, eu na Câmara participei da comissão especial da PEC, da redução da jornada de trabalho, que, aliás, um dos autores é um deputado do meu partido, que era deputado e agora é senador, que é o senador Inácio Arruda, e a gente conseguiu aprovar por unanimidade. Aguardamos e vamos tentar pautar, assim que iniciar um novo mandato da nova presidente, a matéria para votação em plenário da Câmara, para que o Senado possa também se manifestar e garantir esse, que eu entendo, um direito e até uma necessidade no mundo do trabalho que nós vivemos hoje. Todo mundo fala, principalmente aqueles especialistas econômicos, da situação do custo do Brasil. Não, o Brasil não tem condições disso, se reduzir para 40, como a senhora já disse, vai haver falência de empresa, e a nossa legislação trabalhista só beneficia o empregador, e esquecem que, na verdade, o grande vilão não é a legislação trabalhista, eu digo que é a legislação tributária. E quanto à situação da legislação tributária, a senhora vai mexer, vai tentar buscar algumas coisas. Nós já temos em Manaus o benefício da ação afirmativa da Zona Franca. E fora a Zona Franca, existe alguma outra busca que a senhora vai tentar fazer? E aí não é apenas uma iniciativa minha como parlamentar, mas eu acho que essa será uma iniciativa da própria presidente Lula, da própria presidente Dilma, exato. O presidente Lula, ele tentou isso. Ele tentou, durante o seu primeiro mandato, durante o seu segundo mandato, promover uma reforma tributária. No primeiro mandato do presidente Lula, a gente conseguiu aquilo que a gente diz uma mini reforma tributária, na qual nós inserimos a prorrogação de 10 anos da Zona Franca de Manaus. Nesse segundo mandato, nós não conseguimos absolutamente nada. O relatório está aprovado por unanimidade da Comissão Especial, com mais 10 anos de prorrogação para a Zona Franca, e não consegue chegar ao plenário, porque é um assunto muito delicado, que envolve todos os entes da federação, os municípios, os mais de 5.500 municípios que tem o nosso país, e
as 27 unidades da federação. Então, na realidade, é um tema que todo mundo diz assim, ó, é importante, é urgente a reforma tributária, mesmo porque a legislação tributária brasileira ela é extremamente injusta. O forte da tributação é aquele que produz muito, aquele que emprega muito. Está errado isso. Você tem que tributar muito aquele que tem uma grande fortuna, aquele que ganha muito na especulação e não aquele que está gerando emprego, não aquele que está produzindo muito, né? Então há um descompasso. Agora, para nós do Amazonas, daqui de Manaus, é um tema muito sensível, porque nós vivemos de isenções tributárias. Então, quando você propõe a criação de um tributo único, unificando o municipal, do estadual com o federal, você tem que tomar muito cuidado para não permitir que haja perda das vantagens comparativas do nosso modelo Zona Franca de Manaus. Senadora, muito obrigado pela presença no nosso programa. E agora encerramos nosso programa com a música de Manuel Passos. Um abraço para você e até amanhã.